Tesouro Direto é um dos investimentos mais seguros que a gente tem no nosso mercado. Muita gente ainda tem dúvidas sobre como é que funciona, para que ele serve, o que ele é ideal e, bom, isso é o que a gente vai discutir um pouquinho no vídeo de hoje. Então vem comigo que a gente vai falar sobre Tesouro Direto no vídeo de hoje. Antes de mais nada, eu quero pedir para vocês que se inscrevam aqui no canal, que ativem o sininho, que deixem um like e que comentem se vocês têm Tesouro Direto, se vocês gostam dessa modalidade, se preferem outra. Enfim, comenta aqui como é que é a percepção de vocês. Eu sou Leonardo Abud e essa é a Matriz dos Investimentos. Então vem comigo. Bom, pessoal, primeiro a gente vai falar um pouco sobre o que é o Tesouro Direto, tá? O Tesouro Direto ele é um programa do Tesouro Nacional. Então, eu acho que esse aí é um dos melhores programas, tá? É muito interessante. Esse programa foi lançado lá em 2002, mas eu acredito que nos últimos 10 anos foi quando ele ganhou muito mais notoriedade. Ele é uma alternativa muito boa para quem busca segurança e também uma forma de ter uma rentabilidade melhor, em especial para aquelas pessoas que vieram da poupança. Então, a gente sabe que tem muita gente que investe... A poupança, né? Ela é um dos principais investimentos ainda para a maioria dos brasileiros. E eu acho que o Tesouro Direto é o primeiro passo para a pessoa sair da poupança e ir para um investimento que rende melhor, tá? E que é mais seguro ainda do que a poupança. Eu acho que as pessoas ainda têm muita dúvida em relação a isso. A gente vai discutir um pouquinho isso mais à frente. Então, primeiro, como é que você investe no Tesouro Direto? O jeito mais fácil é você ter uma conta numa corretora ou até mesmo no seu próprio banco. Você consegue fazer um investimento no Tesouro Direto. Uma coisa que eu acho que é muito importante, você vai ter algumas taxas para fazer um investimento no Tesouro Direto. Em especial, são duas. A primeira é a taxa da B3. Essa taxa não tem como você fugir, tá? Então, qualquer pessoa que investir através do Tesouro Direto vai ter que pagar essa taxa. E a segunda é que algumas instituições, elas cobram uma taxa de administração. Hoje em dia é cada vez mais incomum, tá? Isso porque, por conta da competição, muitas instituições zeraram suas taxas de administração, mas é sempre bom dar uma conferida. Então verifica se a sua instituição cobra algum tipo de taxa de administração para você ter títulos do Tesouro Direto na sua carteira. E assim, como eu comentei, é um processo muito simples. Você vai lá na sua corretora ou no seu próprio banco, e você vai ter lá a opção de fazer um investimento em títulos do Tesouro Direto. E aí uma pergunta que é muito comum, será que é seguro investir no Tesouro Direto? Sim. O que é o Tesouro Direto? Tá? É você investindo em títulos públicos, títulos emitidos pelo Tesouro Nacional. Então, em teoria, o Tesouro Nacional é a instituição mais segura de um país. Em especial quando a gente está falando de uma emissão de títulos na própria moeda. Então, que é o caso aqui do Tesouro Direto. Então, assim, em teoria, um país ele não vai dar o calote na sua própria moeda. Em geral, esse calote ele pode vir através do que a gente chama de um calote branco, que é pela inflação. Mas muito difícil, o Tesouro simplesmente vai lá e vai falar assim, olha, não vou pagar as pessoas. E mais do que isso, entenda o seguinte, se o Tesouro não pagar as suas dívidas, isso aí levaria a um colapso do sistema financeiro que mesmo os outros investimentos sofreriam tanto quanto ou até mais. Vamos supor, se você tiver, eu tenho lá dinheiro na poupança do Itaú. Se o Tesouro não honrar suas dívidas, a gente vai ter um sério risco também de insolvência nos grandes bancos, que os próprios bancos também têm boa parte do seu ativo atrelado aos títulos do governo. Então acreditem, o título do Tesouro assim, em termos de crédito, é o mais livre de risco possível que vocês vão poder encontrar, tá bom? Outra coisa também que eu já vi algumas pessoas perguntando é se o Tesouro Direto tem cobertura do FGC. Como eu comentei, isso aí não faz muito sentido, tá? O FGC é uma instituição privada que ela serve para dar liquidez caso algum dos bancos do sistema sofra algum tipo de problema. E o que acontece? Se o Tesouro não conseguir honrar suas dívidas, acreditem, o FGC vai ser o menor dos problemas do país. Então, sem dúvida, o Tesouro Direto é muito mais seguro do que qualquer outro investimento de bancos que vocês possam achar por aí. Bom, quais são os custos? Como eu comentei, o primeiro custo que vocês vão ter é a taxa de custódia de 0,2% ao ano. Essa taxa ela é cobrada em um percentual do que você vai ter de patrimônio e também proporcional ao tempo que você tem o ativo. Então, o que acontece? Se você tiver o ativo por 6 meses, você vai ter uma taxa ao longo aí de 6 meses, que vai ser proporcional a esse 0,2%. E uma outra coisa importante também é que essa taxa ela só vai ser cobrada se você tiver acima de R$10.000 investidos no Tesouro, e não importa em quantas corretoras ou bancos diferentes. Então não adianta você ter 5 mil em um banco e 10 mil em um outro banco, isso não importa, porque a cobrança vai ser feita pela B3. O Tesouro Direto ele é todo custodiado dentro da B3, tá?
Então, como eu comentei, se você tiver menos do que 10 mil reais, você tem isenção dessa taxa. Mais do que 10 mil reais, você vai pagar esse 0,2%. Além disso, você pode ter aquela cobrança da sua taxa de administração da instituição. Verifica isso que, como eu comentei, boa parte das instituições hoje já zeraram essa taxa. E aí, qual que é o título ideal? Tá? A gente tem 3 títulos principais aqui, né? Na verdade, hoje em dia são só esses 3 títulos que são negociados no Tesouro Direto. O primeiro deles é o Tesouro Pré-fixado. No Tesouro Pré-fixado, você tem uma rentabilidade pré-fixada, então você já acorda, vamos dizer assim, sabendo o quanto que você vai receber se você carregar esse título até o vencimento. Você vai ter o Tesouro Selic, que vai ter a sua rentabilidade atrelada à taxa Selic, e aí é o que a gente chama de uma taxa pós-fixada, e você vai ter o Tesouro IPCA, que é um título atrelado à inflação. Então ele vai pagar o que variar o IPCA, mais uma parte pré-fixada. Então, por exemplo, aqui no nosso exemplo, a gente compraria um título pagando IPCA mais 3,7. Se eu carregar esse título até 2026, até o seu vencimento, ele vai me render o que o IPCA render ao longo do ano, ao longo do período, né, o acumulado do IPCA, mais 3,7% ao ano. Tá? E qual que é o meu título? Qual que é o título ideal para mim? Bom, o pré-fixado, como eu comentei, ele tem uma rentabilidade esperada e pré-definida, tá? Qual que são os grandes riscos aqui? O principal deles é a inflação. Então imagina que você foi lá e comprou um título pré-fixado que paga 10% ao ano. Se de repente a inflação for 11% ao ano no período, a sua rentabilidade real foi negativa, tá? Então o grande risco de um tesouro pré-fixado é a inflação. Mesmo se você carregar ele até o vencimento e a inflação for acima daquilo, você vai acabar meio que saindo no prejuízo em termos reais. Na outra ponta, se a inflação for abaixo do esperado, você vai ter um ganho. Então aqui você está, de certa forma, apostando que a inflação vai ser mais baixa do que o mercado está prevendo. A segunda modalidade, como eu comentei, que é o Tesouro Selic, ela é a mais segura e a mais indicada para reserva de emergência. Como você vai ter um título atrelado à Selic, a marcação ao mercado dele é ínfima, tá? A gente tem ali um percentualzinho, como vocês podem ver, tipo Selic mais 0,1%, alguma coisa assim, que isso aí pode ter alguma oscilação, em especial em períodos de mais ansiedade no mercado, tá? Mas no geral, isso aí vai ser pouco relevante e, como eu comentei, ele vai ser o mais indicado para reserva de emergência. E no fim, a gente tem os modelos híbridos, tá? Que são esses modelos de inflação, que é o IPCA+. A rentabilidade esperada é a parte fixa e a outra parte é atrelada a um índice de inflação. É uma forma de você buscar uma proteção contra a inflação, tá? Mas tanto esse título quanto o pré-fixado, vocês precisam ter muito cuidado com a marcação ao mercado. Marcação ao mercado, eu acho que é um termo que muitas pessoas ainda não entendem direito como é que funciona, então você pode ter prejuízo comprando uma renda fixa se você tiver que vender antes do vencimento. Eu vou fazer um vídeo especial só explicando marcação ao mercado, porque isso daqui é um ponto muito sensível. Acho que muita gente ainda não entende como é que funciona a marcação ao mercado. Mas o que eu enxergo é o seguinte, tá? Se você estiver olhando para sua aposentadoria, ou então para um projeto de vida um pouco mais de longo prazo, os modelos de inflação, eu acho que são os mais indicados. Então, vamos por assim, poxa, eu vou precisar desse dinheiro lá em 2030. Dá uma olhada em um título de inflação mais do Tesouro Direto, tá? Que é bem interessante. Se você estiver olhando para algo como reserva de emergência, sem dúvida, é o pós-fixado, é o Tesouro Selic. Qual que são as grandes vantagens do Tesouro Direto? A primeira delas é com relação a impostos. Tá? Então, existe uma tabela regressiva. O Tesouro Direto, ele segue a tabela regressiva, então é 22,5% se você carregar ele por 180 dias. Entre 180 dias a 360 dias, o imposto cai para 20%. Entre 360 e 720 dias, ou seja, entre 1 ano e 2 anos, 17,5%. E se você carregar mais de 2 anos, vai para 15% de imposto. Uma grande vantagem é que o Tesouro Direto ele não tem come-cotas. Então, se você tiver um fundo, por exemplo, um fundo de crédito privado ou um fundo DI, saibam que existe o chamado come-cotas, em que o imposto ele é pago semestralmente, de uma forma adiantada. Isso reduz um pouco a rentabilidade total. No Tesouro Direto, de certa forma, você consegue diferir o seu imposto e, por conta disso, você vai acabar tendo um benefício no pagamento de imposto. Então, aqui já tem uma vantagem em relação a um fundo DI. E aí a gente entra um pouquinho na comparação do Tesouro Direto com outras aplicações, tá? A primeira delas, como eu comentei, é a poupança. Eu acho que essa é uma das aplicações mais corriqueiras do brasileiro. O que vocês precisam entender é que a poupança ela tem uma regra em que quando a Selic é acima de 8,5%,
o rendimento dela fica travado a 0,5% ao ano, tá? Por conta de, e quando não for assim, ela tem um rendimento de 70% da meta da taxa Selic. Então, quando a gente tem momentos como hoje, em que a Selic está muito alta, a diferença de rentabilidade entre a poupança e um Tesouro Selic, ele fica muito alto. Mesmo a poupança sendo isento de imposto, a diferença ela fica gritante. Então, por conta disso, é muito mais interessante a gente ter aí um Tesouro Selic quando a gente está com uma Selic no patamar que a gente está hoje, tá? Na sequência, a gente pode olhar os fundos DI, que são uma outra proposta de reserva de emergência. O fundo DI, ele tem taxa de administração muitas vezes maior do que a taxa de custódia da B3. A gente vê aí fundos de fundo DI cobrando de algo com 0,3% a 0,5% ao ano. E além disso, também tem a questão do come cotas, como eu comentei, isso acaba reduzindo um pouco por não ter o diferimento do imposto. Por fim, uma outra alternativa à reserva de emergência é o CDB de liquidez diária. Se a rentabilidade do CDB de liquidez diária for algo como 100% do CDI, o CDB vai ter uma vantagem por não pagar aqueles 0,2% de taxa de administração da B3. Por exemplo, o Nubank é muito conhecido por ter 100% do CDI nas suas aplicações. Inclusive, eu fiz um vídeo falando sobre Nubank, então recomendo que vocês assistam se vocês tiverem interesse. Houve aí algumas mudanças na sua proposta, mas ainda assim eu acho bem interessante o que eles têm. De novo, nem todo banco oferece um CDB de liquidez diária pagando 100% do CDI. Dá uma olhada no que seu banco oferece para poder fazer essa comparação. Mas aí eu acho que fica uma proposta também muito interessante em relação ao Tesouro Direto. Obviamente, a gente também tem, como eu comentei, a marcação ao mercado. Então, isso daqui, o que eu falei, é o Tesouro Selic. Se vocês olharem o Tesouro Pré-fixado ou o Tesouro IPCA, não vejo isso aí como sendo a melhor forma para você fazer a sua reserva de emergência, tá? Essas duas outras modalidades, elas têm marcação ao mercado e que se você tiver que resgatar antes, vocês vão acabar tendo que poder ter uma rentabilidade maior ou menor do que vocês imaginavam quando vocês compraram o título. Como eu comentei, eu vou fazer um vídeo explicando mais a fundo o que é a marcação ao mercado e como é que funcionam esses dois títulos, o pré-fixado e o pós-fixado, no próximo vídeo. Como eu comentei, se vocês olharem aqui, isso daqui é um título pré-fixado 2025, tá? E a gente pode ver a rentabilidade dele ao longo de um ano. Então, aqui dá claramente para perceber como houve uma oscilação muito forte do preço e como que esse título não seria o ideal para a gente ter como reserva de emergência, tá? Bom, pessoal, isso aqui é um pouquinho sobre o que é o Tesouro Direto. De novo, eu acho que essa é uma modalidade muito interessante para quem tem um perfil mais conservador, para quem quer olhar uma coisa que rende mais do que a poupança, que quer montar sua reserva de emergência, que quer montar alguma coisa pensando em longo prazo. O Tesouro Direto é bem interessante e eu acho que é o primeiro pezinho para a pessoa se acostumar ao mercado de capitais, ao como é que funciona esse mundo de investimentos, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. No próximo que eu vou trazer aqui, eu vou falar um pouco sobre marcação ao mercado, que é um tema muito importante para quem investe no Tesouro Direto. De novo, peço para vocês que se inscrevam no canal, que deixem um like, que comentem aqui se vocês têm Tesouro Direto, vocês gostam, vocês preferem alguma outra coisa, se ficou alguma dúvida, para que a gente discuta um pouco mais nos nossos próximos vídeos. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau!